dia, Consuelo. Pode dar sim um café para mim, por favor? Pois não, dona Odete. E o doutor Marco Aurélio já está aguardando a senhora na sala dele. Obrigada. Importante. Eu me antecipei em fazer uma notinha pra gente soltar a imprensa. Que notinha, doutor? A gente não vai soltar nenhuma notinha. O conselho está empolvorosa com as matérias que estão saindo. Olha, está sendo ruim. Meu marido, Marco, meu amor, Juliana, te amo. Claro. Não tem nada de verdadeiro nessa matéria que eu já não soubesse, mulher. E o resto é mentira e ninguém aqui tem tempo para perder com isso. A verdade é que se eu fosse homem, nada disso estaria acontecendo. Pode deixar que eu mesma vou administrar essa crise de narrativa. Se eu precisar da sua ajuda, eu te chamo. Eu já vou levar os figurinos pro carro. Ai, vamos lá, toda vez esse desespero, eu fico tão nervosa, não tem jeito, né? Então vamos que vamos. Thank you.